convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Romanos 4, do 1 ao 15. Todos acharam? Então a palavra de Deus nos diz assim: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça independentemente das obras. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. E ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas incircuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. O tema do sermão desta manhã, meus irmãos, como a gente já deixa anunciado, é a justiça que vem pela fé. A justiça de Deus é o ato dele nos transformar, dele nos declarar santos, justos, como é o seu Filho Jesus. Para que um pecador se torne uma pessoa justa, ela não consegue operar essa obra por si mesma. O Evangelho diz que Deus é que faz isso. Deus é que muda um pecador. Deus é que justifica um pecador com a justiça dele. E na semana passada, o texto mostra que a justiça de Deus, ela é uma justiça que Deus manifesta graça, amor e misericórdia. Por quê? Porque ele pega um pecador e acredita na conta desse pecador a justiça de um santo. Então a gente viu que a graça de Deus, a justiça que vem de Deus, ela mostra um Deus gracioso que pega o débito de um pecador e diz, é o seguinte, eu tirei o débito e creditei para ele justiça. Por quê? Porque ele ama, é misericordioso e isso manifesta a graça, um favor que ele faz para nós, mesmo sem a gente merecer, porque nós temos dívida com ele. O pecado é uma dívida. E a gente não tem como pagar. E por isso Deus faz o seguinte, por amor
e misericórdia, e isso é graça, o favor que a gente não merece, ele acredita na conta de um devedor esse pagamento da dívida do pecado. E a gente recebeu isso de graça por meio de Jesus Cristo. Mas também a gente viu que para Deus fazer isso, Ele não deixa de pagar a conta, não é só acreditar. A justiça dele é punitiva, porque o pecado, a palavra de Deus diz que onde não era para pecar, porque se pecasse teria morte. Então a justiça de Deus, ela leva esse critério com fidelidade. E aí a justiça de Deus, que é graciosa, misericordiosa e mostra o seu amor, ela também é punitiva, porque alguém tem que pagar, e a pessoa que paga é o Cordeiro que Ele mesmo providenciou, Jesus Cristo. Na palavra que nós lemos hoje, meus irmãos, Paulo ainda vai falar de desdobramentos dessa justiça de Deus que vem pela fé. Só que agora, ele está dialogando com os leitores, diretamente com os leitores da carta. E eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui. Um judeu, nos dias no primeiro século, no contexto dessa carta, ele tinha em Abraão, ele tinha uma reverência muito grande por Abraão como pai deles, pai da fé. Por conta de toda a história de Abraão lá no livro de Gênesis e como Deus formou esse povo a partir desse patriarca. E aí, Paulo, sabendo disso, e judeu que era, ele usa esse texto aqui, falando da justificação pela fé, e aí ele vai mostrar o seguinte: olha, você que é judeu, não pense que Abraão foi justificado porque ele fez alguma coisa. Abraão, o nosso pai, muito tempo antes da lei de Moisés ser dada, Moisés veio depois de Abraão, aula de Antigo Testamento. Quando Deus deu a lei, Abraão já tinha existido, e ele foi escolhido por Deus para ser o cabeça desse povo. Não porque ele fez alguma coisa, ele era um ímpio. Mas ele foi escolhido por Deus, e Deus o declarou justo simplesmente porque ele ouviu a voz de Deus e creu. Mesmo sendo ímpio, o texto da palavra do Senhor no livro de Gênesis nos diz que Abraão, ele saiu, quando Deus falou para ele: Abraão, sai do lugar da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O texto nos diz que ele saiu sem saber para onde ia e foi, e obedeceu. E isso foi atribuído, imputado a ele como justiça. Ele não fez nada a não ser crer e obedecer. Paulo quer deixar isso bem claro para os seus leitores. E talvez você diga: Cris, e o que isso tem a ver com a gente? Que nós somos herdeiros dessa promessa, estamos aqui porque Deus, no seu plano redentor, usou o povo judeu, manifestou Jesus Cristo, mas isso não tem aderência diretamente para nós na questão sanguínea. Tem sim. E eu quero que você preste bastante atenção. Eu quero que você... a gente vai ter 3 lições desse texto para nós, e depois eu vou trazer 3 aplicações à luz dessas lições para o nosso coração, para a vida cristã. E eu queria que você, juntamente comigo, a gente estivesse aqui com corações vulneráveis para aquilo que a palavra de Deus aponta. E o nosso ponto de partida para essas 3 lições, depois 3 aplicações, meus irmãos, é que essa fé que Abraão manifestou, que foi atribuída, meio pelo qual ele foi considerado justo, e aí a gente vê essa justiça de Deus que vem pela fé, ela tem implicações para a nossa vida no fazer. Deixa eu retomar isso daqui com você, uma coisa que eu falei algumas semanas atrás. Na vida cristã a gente tem que lidar com o âmbito do ser, do ter e do fazer. Quem você é, alimenta o que você faz e o que você tem.
Estou entendendo isso? Quem você é alimento que você faz. Em casa como pai, como mulher, como mãe, como empregado, no trabalho, na escola, na faculdade. É o que você faz. Mas o que você é está embutido ali, permeia tudo o que você faz. E o que você tem também, em termos de habilidades, competências, dons, talentos. Tudo que você faz lá, a técnica que você precisa ter para desempenhar a sua atividade no trabalho, você precisa ser técnico, isso está no campo do fazer e ter. Mas há uma relação direta entre quem você é e o que você tem e o que você faz. A justificação pela fé, ela muda o nosso ser. Guarda isso aí, não vai dormir. A justificação pela fé muda o nosso ser, não melhora você. Não é você melhorado. A justificação pela fé é troca de ser. Deus tira o seu eu anterior e coloca o filho aí. Então quem é hoje no seu ser? Jesus. Isso é justificação pela fé. E aí a gente vai carregar essa identidade para o que a gente tem e para o que a gente faz. De maneira que quando eu estiver fazendo, é Cristo que está ali. E quando eu estiver tendo, tudo que eu tenho de dons e habilidades e talento está consagrado ao Senhor para que Cristo seja glorificado naquilo que eu faço. Novamente. A gente vai ver que a justificação pela fé, ela tem implicações hoje especificamente para aquilo que você faz. A partir de uma pessoa que foi alcançada pela mensagem do Evangelho, com essa mensagem de justificação pela fé. No exemplo de Abraão. Então vamos pensar a primeira lição. Primeira coisa, irmãos, a fé cristã que você tem, a fé que você possui, a fé que Abraão manifestou quando ele ouviu a convocatória de Deus e ele foi sem saber para onde ia, e ele teve uma vida de obediência e entrega, e isso foi atribuído a ele como justiça. Não é uma fé para a gente se orgulhar. O que significa isso? Não é para a gente confiar na nossa fé. Isso já apareceu aqui. Eu tenho fé na minha fé. Eu gosto da minha fé. Eu sei que no final das contas pode estourar a bomba que estourar, a minha fé, ela é boa, ela é forte. Eu sou daquele que o vento balança, mas não derruba, porque eu sou bom na minha fé. A nossa fé não é uma fé que é para a gente se orgulhar de tê-la. Por menor, maior, forte, fraca, pequena, no começo, no meio, no fim, no estágio da vida cristã que eu esteja, que você esteja, um crente não se orgulha da sua fé. A proposta do texto é que quem tem fé, aquele que foi alcançado pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho, foi convencido de que é um pecador e precisa da graça de Deus, ele tem consciência de que se ele crê, e ele foi alcançado com essa mensagem, ele não era merecedor disso. Então é incompatível uma pessoa que foi alcançada com uma mensagem da graça de Deus, se orgulhar de ter uma fé. Porque essa mensagem que nos alcançou e que mostra a justiça de Deus é o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus, como a gente viu na semana passada. Então não tem como a gente dizer, eu fui alcançado pela justiça de Deus, mas eu tenho um orgulho da minha fé, porque a minha fé é ela providencia, não, ela provê coisas para mim, não. Abraão, ele não tinha mérito, e ele não foi aceito por Deus com base na fé, em qualquer outra coisa que ele tinha, ele foi aceito por Deus com base na graça divina, que agora ficou explícita na redenção em Cristo Jesus. Ele não poderia salvar-se, mas Deus foi capaz de salvá-lo. Abraão não poderia se salvar, mas Deus tem o poder para salvá-lo. E o caminho para isso foi porque Deus o justificou gratuitamente. E ele creu. Então a primeira coisa, meus irmãos, é simples. A fé
não foi dada a nós para que a gente pudesse se orgulhar dela e nem confiar na nossa fé. A nossa fé tem um objeto, e o objeto da nossa fé se chama Cristo Jesus. E para conhecer Cristo Jesus, a gente precisa de uma revelação que Ele mesmo deu. Essa daqui, a Bíblia. Portanto, um crente alcançado pela redenção que há em Cristo Jesus, ele precisa entender que o nosso objeto, o fundamento da nossa fé é Cristo Jesus, conforme a maior revelação que Deus fez de si mesmo, a sua palavra. A nossa fé, em outras palavras, é uma fé cristã e bíblica. E isso lima do nosso coração qualquer orgulho por termos qualquer coisa desse evangelho que a gente possa se apoiar. Eu estou orgulhoso porque eu sou um cristão, orgulhoso porque eu tenho uma fé forte, orgulhoso pela minha trajetória de crente, orgulhoso porque, nossa, passaram-se as gerações e eu permaneci, orgulhoso. Você pode ter inúmeros testemunhos, você pode olhar a sua trajetória e dizer, lá estava Deus, lá estava o Senhor, naquela situação Ele me livrou, Ele me deu força, mas tudo foi Ele que fez, e em nada você não tem uma fagulha para dizer, eu dei conta, a minha fé, ela me garantiu, que crente bom que eu sou. Você tem que ser um crente bom, você tem que ser um crente bom, mas você não pode se orgulhar de ser um crente bom, porque se você teve alguma vitória na vida, não foi você, mas foi Cristo Jesus. Abraão não foi valorizado, ou não está em destaque aqui, porque qualquer outra coisa a não ser a graça de Deus agiu nele. E é a mesma coisa comigo, com você. Segunda lição, vai ser rápido, irmãos. A justiça que vem pela fé, ela não, preste bastante atenção nisso, agora vai tocar no fazer. A justiça de Deus que vem pela fé, ela não vem para aquele que trabalha para Deus. Ah, Deus me justifica porque eu trabalho para Ele. Deus atribui a justiça dele de graça, só porque a pessoa creu. Abraão não fez nada e Deus atribuiu a justiça para ele. Nós não fizemos nada e Deus creditou a santidade de Jesus para nós enquanto pecadores. A justiça de Deus, preste bastante atenção nisso, não vem para aquele que trabalha para Deus. Mas você está dizendo que a gente não precisa trabalhar para Ele? Claro que sim. Mas não é porque eu faço alguma coisa para Deus que Ele acredita alguma coisa para mim.